Bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que bom ter a sua companhia. Boa terça-feira, 24 de março. Nós estamos começando mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. 24 de março, hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, uma data instituída pela Organização Mundial da Saúde para lembrar, principalmente sobre essa doença que tanto mata ainda no mundo, infelizmente, inclusive aqui no Brasil, E temos uma grande figura da história brasileira que morreu de tuberculose, que foi Dom Pedro I, E a tuberculose, em pleno século XXI, ainda continua tirando muitas vidas mundo afora. Então, hoje é o dia de combate à tuberculose. A gente vai até às 10 horas da manhã, porque às 10 chega o padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. E é muito bom ter a sua companhia nessa nossa programação o dia inteiro. Fique conosco e a gente agradece muito por você nos deixar entrar na sua casa. O Experiência de Deus, você sabe, em 2 horários, 10 horas da manhã e 10 horas da noite também. A gente tem uma informação que acaba de chegar do Vaticano. Papa Leão XIV atendeu a um pedido, Aliás, ele atendeu a 2 pedidos, O Papa Leão XIV aceitou o pedido de renúncia de Dom Carlos Verzelletti e nomeou Dom Manuel de Oliveira Soares Filho, até então bispo de Palmeira dos Índios, em Alagoas, como novo bispo da diocese de Castanhal, lá no Pará. Então, Dom Manuel de Oliveira Soares Filho será bispo de Castanhal, no Pará. Dom Manuel, bom trabalho para o senhor, boa sorte, que Deus ilumine essa sua nova trajetória juntamente com o povo lá do Pará, na cidade de Castanhal. Você sabe que nós estamos vivendo um ano eleitoral, Atenção você que não olha muito para o título de eleitor. Atenção você que precisa atualizar o seu título eleitoral, senão não vai votar no dia da eleição, Eleitores que desejam transferir o título eleitoral para outro município precisam ficar atentos ao prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral do Brasil para as eleições deste ano, 2026. A data limite para solicitar a transferência é o dia 6 de maio. Depois desta data, o cadastro eleitoral será fechado e nenhuma alteração poderá ser feita até o fim do pleito. O prazo segue para a regra que determina o encerramento do cadastro 150 dias antes da votação, marcada para outubro. O procedimento pode ser feito pela internet ou presencialmente nos cartórios eleitorais. A orientação é não deixar para a última hora, já que a regularização é obrigatória para garantir o direito ao voto no local e no dia da eleição. Tem que estar com o título em dia. Não deixe de votar. Ah, mas político é tudo igual. Não é. Para começo de conversa, não é. É importante eleger o deputado estadual, o deputado federal, o senador, governador, presidente da República, Quem não vota, quem se abstém, quem se omite, não tem direito de reclamar. Vou dar um exemplo. Tem uma eleição de síndico para o seu condomínio. Aí você não vai eleger o síndico. Aí aquele que você não votaria se elege por um voto. Justamente o seu que não foi votar, Você não foi. Você não tem direito de reclamar depois. Na eleição é a mesma coisa, E outro detalhe, político não são todos iguais. Isso que a gente tem que tirar da cabeça definitivamente. Temos muitos bons nomes no Brasil, graças a Deus. Problemas o mundo inteiro tem. Sejamos felizes, Aliás, esse é o próximo assunto nosso, a nossa felicidade. Uma pesquisa sobre a felicidade aponta que o Brasil está entre os países com maior nível de satisfação da população. 80% dos brasileiros se consideram felizes. É o maior nível, A Indonésia e a Holanda lideram esse levantamento. A média mundial ficou em 74%. Percebam que estamos acima da média mundial. O levantamento considera fatores como bem-estar, relações pessoais e percepção sobre a própria vida.
Os dados indicam que a maioria dos brasileiros se declara feliz, mesmo diante dos desafios econômicos. Especialistas destacam que aspectos emocionais e sociais têm forte peso na avaliação. O estudo reforça ainda que a sensação de qualidade de vida vai além da renda e envolve equilíbrio entre saúde mental, vínculos e perspectivas do futuro. Somos um país feliz, apesar de todos os problemas. Nós não somos o único país do mundo a ter problema. Vários outros países têm problemas. Os Estados Unidos têm problema, a Suécia tem problema, o Japão tem problema. Você sabe qual é o único país do mundo em que as pessoas se cumprimentam abraçando e se beijando? É o Brasil. Sabe qual é o único país do mundo em que as pessoas vivem rindo, apesar de inflação, apesar de desordens sociais, e tem desordem social no mundo inteiro? Esse país é o Brasil. É por isso que nós somos acima da média mundial, inclusive, né? 80% do povo brasileiro se consideram felizes, graças a Deus. Vamos falar de alfabetização, vamos falar agora da meta da alfabetização no Brasil. Nós superamos essa meta da alfabetização. A notícia, ela é boa. A idade certa para alcançar a alfabetização, 66%, das crianças alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental em 2025, no ano passado. O índice ficou acima da meta prevista, que era de 64%, segundo dados apresentados pelo governo federal. O resultado reflete essa mobilização de estados e principalmente municípios dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, programa que busca garantir o acesso à educação de qualidade. A iniciativa tem como meta ampliar esse índice para 80% até 2030. Reforçando políticas públicas voltadas ao ensino básico e à redução das desigualdades educacionais em todo o país, com foco na aprendizagem e a permanência escolar. É isso. Não adianta ter uma política pública nacional se o município não engajar, se o município não comprar a ideia. Então, 5.576 municípios, todos juntos, nessa meta de alfabetizar, na idade certa da alfabetização, e por isso que a gente alcançou essa meta. E vamos subir mais, 80% até 2030. Agora a gente fala de saneamento básico no Brasil. Aí sim nós temos um problema a ser resolvido. Esse é um grande desafio das nossas autoridades. Saneamento básico, esgoto a céu aberto, água tratada. Você está vendo aí imagens, de saneamento básico, de uma estação de tratamento de água e esgoto. Franca, São José do Rio Preto, Campinas e Santos. Todas as cidades do estado de São Paulo lideram o ranking do saneamento entre os 100 maiores municípios do Brasil. Seguido por Limeira, que também é no estado de São Paulo, Goiânia, a capital do Goiás, e Niterói, no Rio de Janeiro. Esse levantamento, feito pelo Instituto Trata Brasil, avalia indicadores como acesso à água, coleta e tratamento de esgoto. A análise considera 3 dimensões principais: nível de atendimento à população, melhoria no atendimento em saneamento e o nível de eficiência. Cada uma dessas áreas é avaliada por indicadores específicos, como abastecimento de água, esgotamento sanitário, tratamento de esgoto, investimentos totais por habitante, além dos índices de perdas na distribuição e por ligação também. Os critérios representam mais de 80% do peso da nota total e são amplamente utilizados pelo setor para avaliar a qualidade do saneamento básico em um determinado local. Entre as melhores cidades também aparecem São José do Rio Preto, Franca, Santos, Uberaba e Foz do Iguaçu. Dos 20 municípios mais bem colocados no ranking de 2026, 9 são do estado de São Paulo, 6 são do Paraná, 2 de Goiás, 2 de Minas Gerais e 1 do estado do Rio de Janeiro. Saneamento básico é saúde pública acima de tudo. Não é só a questão de tratar a água,
não é só a questão de entregar água com qualidade ou tirar o esgoto na frente das casas das pessoas. É saúde pública, porque aquele esgoto, aquele cheiro que a população sente, aquilo vai trazendo doenças para dentro de casa. É o rato que passa, é a chuva que alaga e leva doenças quando as pessoas pisam na rua alagada. E aí é a unidade básica de saúde cheia de gente, é a UPA cheia de gente e são pessoas que morrem. É uma questão de saúde pública e esse talvez seja, eu diria até mais do que a questão econômica, que está controlada, ainda bem, saneamento básico, a maior preocupação, o maior desafio para os nossos governantes, sejam eles municipais, estaduais ou federal. Parabéns à Franca, melhor qualidade no saneamento básico do Brasil. Agora a gente fala com Sérgio Júnior, que está aqui conosco no nosso Bom Dia Evangelizar. Você sabe que nós estamos vivendo uma guerra, uma não, né? Nós temos várias guerras neste momento no planeta, infelizmente. Mas uma que chama a atenção é a guerra lá no Oriente Médio, Israel e Estados Unidos contra o Irã. Quais são os impactos econômicos desta guerra para nós brasileiros? Quais são os prejuízos, né? E que levantamento nós temos desse reflexo dessa guerra que ocorre do outro lado do mundo, que parece que não vai terminar logo, não. Sérgio Júnior traz para nós os detalhes. Bom dia, Sérgio. Olá a todos que nos acompanham. Olha, esse alerta ele mexe diretamente no nosso bolso. No ano passado, o comércio global teve um crescimento de 4,6%. Agora, em 2026, essa estimativa caiu para 1,9%. O motivo é a guerra no Oriente Médio, que está travando as rotas de transporte e fazendo o preço do petróleo e do gás disparar. E por que isso importa para o brasileiro? Porque o conflito ameaça o Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte dos fertilizantes que o Brasil usa na agricultura. Se o adubo não chega ou fica caro demais, o preço da comida nas prateleiras dos supermercados aqui no país sobe. A única coisa que ainda cresce é o setor de inteligência artificial. Mas para o restante da economia, o cenário é de pé no freio, enquanto as grandes potências não resolvem esse impasse nos combustíveis. Eu volto ao estúdio. Muito obrigado, Sérgio, atualizando para nós os impactos, trazidos, em função desta guerra lá no outro lado do mundo. Só para atualizar você, noticiário de agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem, no final da noite, que deu uma pausa nos bombardeios contra o Irã de 5 dias em conversa que teve com o líder iraniano. O líder iraniano, logo cedo, agora há pouco também, desmentiu essa informação de Donald Trump. Não conversamos sobre trégua, nem houve essa conversa com o presidente dos Estados Unidos e não há conversa com os americanos. E ao contrário, o Irã acaba de bombardear Tel Aviv em Israel. A Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, apontou que o planeta está ficando mais quente. Foi a última década mais quente da história, entre 2015 e 2025. A década mais quente registrada no planeta. O levantamento indica que todos esses anos estão entre os mais quentes da história, evidenciando o avanço das mudanças climáticas. Segundo esse relatório da ONU, as temperaturas globais seguem acima dos níveis pré-industriais, impulsionadas principalmente pela emissão de gases de efeito estufa. O cenário reforça o aumento de eventos extremos e alerta para a necessidade de medidas urgentes para conter o aquecimento global no planeta. E a cada ano que passa a gente percebe isso no dia a dia, No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O calor intenso, As mudanças climáticas, onde chovia bastante não chove, onde caía pouca água, passa a cair muita água, onde o inverno demora a chegar, o frio demora a chegar, o outono. Estamos no outono, no hemisfério sul, mas nós estamos vivendo temperaturas de verão. Aliás, hoje, em praticamente todo o Brasil, pancadas de chuva no meio da tarde, típicas de verão, por causa
da alta temperatura. Já era para a gente estar vivendo o outono. Friozinho no começo do dia, esquenta durante o dia e esfria de novo na volta depois que o sol se põe. E não é isso que está acontecendo. Vamos às temperaturas, as mínimas e as máximas para hoje em algumas cidades brasileiras. E a gente começa com Natal, no Rio Grande do Norte, que você está vendo aí, ó. O dia começou com 26 graus em Natal. A máxima prevista para hoje é de 31 graus. A próxima cidade é Joinville, em Santa Catarina. 30 graus de temperatura máxima prevista para hoje em Joinville, norte catarinense. Um abraço ao povo de Joinville. Cascavel, no oeste do estado do Paraná, 20 graus no começo do dia, 31. Tem previsão de pancadas de chuva no meio da tarde. Calor no oeste do estado do Paraná. São Paulo, capital, com sol, 29, temperatura máxima prevista para hoje na capital paulista. E para a gente encerrar, temperatura máxima hoje em Curitiba, 26 graus. Tem previsão também de pancada de chuva para a capital do estado do Paraná. O dia começou com 18 graus em Curitiba. Curitiba, que nos acompanha pelo canal 16.1. Hoje tem um evento importante aqui, você vai acompanhar às 7 da noite na TV Evangelizar. 7 da noite no Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas. É o encontro dos devotos, né, de Jesus das Santas Chagas. Está aí a imagem já na sua televisão. Padre Renato Redesson recebe todo mundo hoje, dia 24, 7 da noite, aqui no Anfiteatro. E você que é de outra região, pode participar de maneira remota e também acompanhar a transmissão ao vivo para todo o Brasil. O encontro desta noite será conduzido, portanto, pelo Padre Renato Redesson. Não perca aí, ao vivo, na sua televisão. Deixa eu mandar um abraço ao povo do Ceará, e em especial a cidade de Baturité. Baturité, você pega a Fortaleza, entra para o interior, a mais ou menos 1h30, 2 horas, aí você chega em Baturité de carro. Não é tão longe, não. A cidade está em festa. O Papa Leão XIV criou a primeira diocese no mandato dele, né? Do Papa Leão XIV. A primeira diocese. E é justamente em Baturité. Vamos acompanhar. A cidade de Baturité, a 100 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, passa a ser diocesana a partir do dia 25 de março. É a primeira diocese do mundo criada pelo Papa Leão XIV em janeiro deste ano. Em uma coletiva de imprensa com autoridades do município, foi detalhada como será a posse do primeiro bispo de Baturité. Isso representa a importância da fé católica no nosso município, na nossa região, na nossa paróquia, que agora vai se transformar em diocese. O primeiro bispo de Baturité será Dom Luiz Gonzaga Pepeu, conhecido como Dom Pepeu, capuchinho. Era vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife. Com a posse dele, o Ceará atinge a marca de 10 dioceses no estado. A cerimônia vai reunir a cúpula da igreja, autoridades e milhares de fiéis. É a primeira diocese criada pelo Papa Leão. Então, é uma coisa que chama atenção. O Baturité está muito feliz. E eu quero lhes dizer que sempre estou conversando com o Pepeu. Vocês não imaginem a felicidade deste homem. A palavra Baturité para Dom Pepeu, ele pronuncia esta palavra Baturité com muito orgulho, com muito entusiasmo. Pense um casamento que deu certo. Baturité e Dom Pepeu. Muito feliz. Ele está muito feliz. São esperadas 10 mil pessoas, o que representa quase 1/3 da população da cidade. Um plano de logística e segurança foi montado pelas forças públicas para receber os fiéis no dia da solenidade. A nova diocese abrange 14 cidades do interior do Ceará. E toda a logística do evento nós estamos fazendo de maneira conjunta, colocando à disposição toda a equipe, inclusive a equipe da saúde, o nosso coordenador que está aqui, o Samuel, para que a gente possa garantir que as pessoas tenham uma atenção no evento e possam estar seguras de que, se caso algo acontecer, que não vai haver, se Deus quiser, mas nós teremos profissionais capacitados para atender todo esse fluxo. A cidade tem 32 mil habitantes e uma tradição que vem de longe. É o berço da devoção à Nossa Senhora da Palma, iniciada pelos indígenas no século XVII. Agora, o reconhecimento do Vaticano pode aproximar ainda mais a igreja da comunidade.
E você vai acompanhar esse momento histórico amanhã, quarta-feira, 18h30, aí no conforto da sua casa. Será transmitido ao vivo aqui pela sua TV Evangelizar. Não perca, amanhã, 18h30, portanto, diretamente da Diocese de Baturité. Agora sim, Diocese de Baturité, no Ceará, para todo o estado, né? Grande abraço e parabéns ao povo querido de Baturité. Como disse o Sérgio aí na reportagem, mais ou menos 32, 33 mil habitantes que vivem um dia de hoje, aí os próximos dias, né? Sorriso de orelha a orelha. Que maravilha. Vamos ao intervalo e a gente falando de Baturité, a capital do Ceará qual é? Fortaleza, bela Fortaleza. Essas imagens aí, a gente sai para o intervalo, canal 21.1 em Fortaleza, 9h19, a gente já volta. Imagem de Caeté, Minas Gerais, que nos acompanha pelo aplicativo ou pelo nosso canal do YouTube também. Caeté, Minas. Bela imagem, hein? Bela imagem, Caeté, Minas Gerais. Minas Gerais é tudo bonito, né? Fale a verdade, é ou não é? Alô, Minas Gerais. Bom dia. Muito obrigado pela sua audiência em todo o estado de Minas. Agora a gente faz aquele giro pelo Brasil, mas antes, roda a nossa vinheta. Um hospital realizou uma cirurgia robótica remota em um paciente que estava na região oeste do estado do Paraná por um cirurgião brasileiro que estava na China. É isso mesmo, um procedimento inédito de integração internacional. A operação contou com tecnologia avançada e permitiu a interação em tempo real entre duas equipes médicas de diferentes continentes. A técnica chamada de telementoria possibilita que especialistas acompanhem e orientem o procedimento à distância, ampliando a troca de conhecimento. O procedimento foi feito através da plataforma robótica e, segundo o hospital, foi a maior distância já registrada em um procedimento cirúrgico, aproximadamente 19 mil quilômetros. A iniciativa reforça o avanço da medicina digital e o uso da tecnologia para melhorar a precisão e a segurança em cirurgias também. 19, você já imaginou? 19 mil quilômetros de distância, você passando, ou eu, qualquer um de nós, passando por uma cirurgia e o médico que está operando está a 19 mil quilômetros. Isso é tecnologia, isso é avanço da medicina. E não para por aí. Tem mais tecnologia na medicina. Atenção, atenção. Mas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um hospital realizou uma cirurgia, um procedimento inédito de cardiologia. É uma tecnologia avançada atrás da outra e não para, né? Com o uso dessa tecnologia avançada, a intervenção utilizou o ecocardiograma transesofágico intraoperatório, que permite imagens em tempo real de coração durante a cirurgia. A técnica foi fundamental para o tratamento de uma condição rara e de alta complexidade, possibilitando ajustes imediatos e aumentando assim a segurança do paciente. O procedimento contou com a atuação integrada de especialistas e reforça o avanço tecnológico na rede pública de saúde. Isso prova que o Brasil está incluído nesse avanço todo da tecnologia. Não é só lá fora, não é só na China, não é só nos Estados Unidos ou na Alemanha, que também é uma das referências em tecnologia da medicina. O Brasil faz parte desse grupo seleto de tecnologia da medicina. Agora a gente fala do pré-natal no Brasil. O índice que foi divulgado ontem aponta que o estado do Paraná lidera, pelo 6º ano seguido, o índice de pré-natal no país em 2025. 89% das mães realizam 7 ou mais consultas durante a gestação, o maior percentual da série recente e acima da média nacional, que é de 79%. Os dados de 2025 do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos confirmaram a liderança do estado do Paraná no ranking nacional de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal.
Santa Catarina aparece na segunda posição com 84%, seguida do Rio Grande do Sul com 84% também. Santa Catarina tem 84,4% e o Rio Grande do Sul 84,2%. Os dados são do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos e refletem ações de ampliação do acesso ao acompanhamento precoce e à prevenção. O pré-natal é considerado essencial para proteger a saúde das mães e bebês e garantir melhores condições durante o nascimento. E a gente falou na semana passada nós falamos, né, sobre a mortalidade infantil no Brasil que cai a cada ano, né? A gente vem batendo recorde positivo a cada ano que passa. E muito é em função disso aqui, do acompanhamento, do pré-natal e como nós falávamos também antes, da vacina, né? De todo o acompanhamento desde o nascimento até os primeiros anos de vida do bebê. Agora, um assunto muito sério que o mundo inteiro se preocupa e o Brasil principalmente porque é uma das doenças que mais mata a mulher. É o câncer de mama. Um exame de sangue na fase de teste no Brasil pode ajudar a detecção precoce do câncer de mama. A tecnologia identifica sinais da doença por meio de marcadores presentes na corrente sanguínea, podendo complementar exames tradicionais como a mamografia. A pesquisa surge em um cenário preocupante porque o câncer de mama é o terceiro tipo de câncer que mais mata no Brasil e todos os anos cerca de 20 mil mulheres morrem desta doença, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer. A proposta é tornar o diagnóstico mais rápido e menos invasivo, ampliando as chances de sucesso no tratamento. Apesar dos resultados promissores, o teste ainda está em desenvolvimento e precisa passar por novas etapas antes de ser disponibilizado à população. Quanto mais tecnologia, quanto mais serviço, quanto mais apoio a mulher tiver para a prevenção, melhor. E a gente vai diminuindo aos poucos esses índices que ainda nos assustam, né? O terceiro câncer no Brasil que mais mata a mulher, o câncer de mama. Vamos falar dos importados e os elétricos no Brasil? Sim. Aliás, falar em elétrico, o Porto de Paranaguá recebeu quase 4 mil veículos ontem, vindos da China, veículos elétricos. Você sabia que tem carteira de motorista agora para o carro elétrico que está tomando conta já das grandes cidades brasileiras? Um projeto de lei em tramitação permite que esses motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, possam dirigir carros elétricos e híbridos mais pesados, com até 4.250 quilos. Atualmente, o limite permitido é de 3,5 toneladas. A proposta busca adaptar a legislação às características desses veículos, que costumam ser mais pesados por conta das baterias. E são pesados mesmo, né? O texto já avançou em etapas no Congresso Nacional, mas ainda precisa passar por outras votações em outras comissões antes de ser sancionado. Caso seja aprovado, o projeto pode facilitar o acesso a veículos elétricos sem exigir que o motorista precise mudar de categoria na habilitação, ampliando o uso desse tipo de transporte no país. Essa é uma realidade que nós já estamos acostumados, né? Carro elétrico por todos os lugares por onde passamos, por onde andamos, né? E é uma realidade que não tem mais volta. A cada dia que passa, mais e mais empresas entram no Brasil e com fábricas já no país. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, numa parceria com a Renault, ou seja, em Camaçari, na Bahia, com a fábrica da maior delas, né, que é a BYD. Uma homenagem marcou e bastante o homenageado, que chegou às lágrimas de tanta emoção, obviamente, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O homenageado, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca. O Sérgio Júnior acompanhou e traz os detalhes para nós.
O Teatro Guaíra, em Curitiba, foi palco de uma rara homenagem acadêmica. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná concedeu o título de doutor honoris causa a Rafael Valdomiro Greca de Macedo. A distinção, aprovada por unanimidade, colocou o ex-prefeito e atual secretário de Estado no seleto grupo de personalidades como Zilda Arnes e o arcebispo da África do Sul e Nobel da Paz, Desmond Tutu. Para a universidade, o reconhecimento vai além da política. É um tributo à cultura e ao serviço público. Rafael Greca é um grande gestor de cidade. Ele fez do trabalho dele, nós podemos dizer isso, uma missão. Ele também esteve à frente de outras entidades fora de Curitiba, sempre com essa perspectiva de fazer o bem, sempre com essa perspectiva da preocupação com o outro. Então é isso que hoje a universidade reconhece com esse título. O currículo de Greca é extenso. De vereador a ministro de Estado. Em Curitiba deixou marcas como os Faróis do Saber, a Pirâmide Solar e o Vale do Pinhão. Uma visão de gestão que sempre buscou o equilíbrio entre a inovação tecnológica e o amparo social. Uma alegria poder hoje, como prefeito da cidade, participar desse momento tão importante para ele. Eu vejo ele feliz, animado, sabendo da responsabilidade que é receber o título de honoris causa da PUC Paraná. Fico feliz de estar aqui presente para prestigiar e participar desse momento importante do ex-prefeito, que é meu amigo Rafael Greca. O título de doutor honoris causa é a mais alta honraria de uma universidade. Ele é entregue para quem, mesmo fora de sala de aula, contribuiu para a educação, artes e o bem-estar da sociedade. É o momento que une gestão e conhecimento. A cerimônia também destacou o lado humanista e espiritual do homenageado. Uma trajetória pautada pela dignidade humana e pelo respeito às instituições. O que fazemos aqui é uma honraria, sim, mas uma honraria dentre as mais justas das quais eu já participei como grão-chanceler da universidade. Emocionado, o novo doutor da PUC reforçou que o trabalho por uma sociedade mais solidária não para. Mesmo tendo vivido como Ulisses uma bela jornada, eu não quero ainda encerrar a navegação. Eu quero seguir a Porto Seguro adiante para servir os meus irmãos do Paraná e do Brasil. Para você que está nos acompanhando em outro lugar do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, este foi, sem dúvida, um dos grandes prefeitos da capital do estado do Paraná. Um grande gestor, aluno de Jaime Lerner, que o nome Jaime Lerner já diz muita coisa, trabalhou com ele, fez várias obras na cidade, entre elas Farol do Saber, que o Sérgio citou aí na reportagem, o Parque Tanguá, um dos pontos turísticos mais visitados da capital, um dos parques mais bonitos, se não o mais bonito de Curitiba, foi na gestão dele também. Título merecido, homenagem mais do que merecida. Vamos falar de ferrovias do setor da iniciativa privada, Depois de 5 anos do projeto elaborado, a primeira ferrovia sai do papel, a primeira ferrovia privada no Brasil. O projeto em Mato Grosso do Sul terá cerca de 54 quilômetros e vai ligar uma fábrica de celulose ao Porto de Santos. As obras já foram iniciadas em um investimento bilionário. Neste novo formato, as ferrovias podem ser construídas e operadas pela iniciativa privada mediante o regime de autorização. Uma aprovação da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, desde que cumpram etapas como licenciamento ambiental e aderência à política pública definida pelo Ministério dos Transportes. A ferrovia deve melhorar o escoamento da produção, reduzir custos logísticos e diminuir o impacto ambiental com menos caminhões nas rodovias. Apesar do avanço, o governo ainda prioriza as concessões do setor. As ferrovias brasileiras que deixamos de lado no começo dos anos 50, com a política da industrialização e essa industrialização e essa política também de trazer caminhões, fábricas de caminhões para o Brasil, e os caminhões ganharam as estradas e nós, brasileiros, o Brasil, esqueceu a política da ferrovia, que é um transporte mais seguro, é um transporte mais econômico. Hoje o que a gente vê são as estradas nossas cheias de caminhões
e pouco trem nas ferrovias. E a nossa logística comprometida. Nada contra o caminhoneiro, ao contrário, né? Eles transportam e continuam transportando a riqueza brasileira. É que nós esquecemos a ferrovia, que é muito mais barato se transportar por trem. A gente faz uma rápida parada, nós voltamos em 2 minutos, não saia daí. Daqui a pouco tem o nosso momento oracional com o Padre Walter de Jesus, que estará conosco aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. Fique aí, prepare a sua Bíblia, nós já voltamos. Saímos com imagens de Imperatriz no Maranhão, bela Imperatriz. Canal 41.1 Imperatriz, olha a feira livre aí, ó. Esse é o centrão de Imperatriz, a Rua do Comércio. 9h40, já voltamos. Nós estamos de volta com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. São 9h43 pelo horário de Brasília. Deixa eu mandar um abraço aqui ao povo querido de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, que nos dá o carinho da audiência todos os dias. Povo de Fazenda Rio Grande, muito obrigado pela audiência. Por falar em Fazenda Rio Grande, olha quem está aqui com a gente já. Padre Walter de Jesus está aqui conosco para um momento tão especial do nosso programa, que é o Momento Oracional. Tudo bem, Padre? Bom dia. Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Então, eu convido a cada um de vocês que aqui estão sintonizados pela TV Evangelizar, nesse programa Bom Dia Evangelizar. Eu sou o Padre Walter de Jesus, da Paróquia São Gabriel, da Virgem Dolorosa da Fazenda Rio Grande. O tema hoje é sobre oração que gera ação. E quero aqui já levar você a entrar no espírito de oração. Quando nós falamos em oração, nós falamos numa intimidade com Deus. Nós falamos com Ele e Ele ouve a nossa voz. Mas para isso, eu preciso ter um ambiente. Para isso, eu preciso estar sintonizado. Por isso agora te convido, aonde você estiver assistindo pela TV Evangelizar, ouça essa musiquinha no espírito de oração, para você poder rezar comigo nesta manhã no Bom Dia Evangelizar. Ouça a canção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora você vai ouvir a palavra de Deus, que eu quero aqui fundamentar esse momento que está em Colossenses 4:2. Eis a palavra que você vai ouvir. Sede perseverantes, sede vigilantes na oração e acompanhada de ações de graças. Entendamos. Quero que você agora aqui guarde essas duas palavras. A palavra perseverança e a palavra ação de graças. Então, quando fala perseverança, nós falamos aqui de algo muito profundo. A oração não pode ser só em alguns dias ou alguns momentos. A oração tem que ser no dia a dia. Eu sempre costumo dizer dessa forma: Deus dá pra gente 24 horas, 5 minutos. Você deve começar ajoelhado, olhando para Jesus e rezando, pedindo as forças que você precisa. Então, perseverança. Mas na perseverança, eis uma palavra, ação de graças. Como rezar para a gente ter um espírito de ação? Porque Deus não quer somente palavras. Às vezes nós multiplicamos palavras e mais palavras, mas Ele mesmo diz: não é aquele que diz Senhor, Senhor,
que entrará no reino do céu, mas aquele que faz a minha vontade. Então, toda pessoa que reza é aquela pessoa que também tem um espírito de serviço, é aquela pessoa que tem disponibilidade, é aquela pessoa que tem um estilo diferenciado no seu jeito de ser. Por isso, a oração é um compromisso para você ter uma ação que condiz com aquilo que é de Deus. Pode ver que toda pessoa que, quando ela reza de verdade, que ela busca essa força em Deus, ela tem uma ação que é de Deus. Vou trazer aqui um exemplo. Queira ou não, no mundo em que nós vivemos, nós somos confrontados. No mundo em que vivemos, nós somos desafiados. Quando alguém chegar e confrontar você, e você for capaz de recuar e não confrontar essa pessoa, a partir desse momento, você é uma pessoa transfigurada, porque essa ação é uma ação de Deus, é uma ação divina. Mas quando você não for capaz de recuar e você confrontar, você vai ser mais uma dela, porque também você não está agindo conforme a vontade de Deus. Alguém nesse momento está dizendo: padre, mas isso é impossível. Por isso a nossa referência é Ele. Jesus passava a noite em oração. E pode ver que toda a ação de Jesus foi uma ação purificada. Ele viveu em tudo a dimensão humana, foi humano, mas ele vivenciou tudo aquilo que era divino. Ele não manchou pelo pecado. Por isso, diante do grito, ele calou. Diante das ofensas, ele perdoou. Quando ele tomou um tapa na cara, ele disse para o agressor: se eu errei, mostra meu erro. Mas se eu não errei, por que me bates? Essa é a ação da oração. Como ele mesmo disse: eu vim para servir e não para ser servido. Como que ele viveu esse serviço? Em breve teremos Jesus lavando os pés. Toda essa celebração vai nos levar à certeza de que ele não teve uma demagogia. Ele pegou e vivenciou aquilo que era o serviço no qual ele disse ao Pai: eu vim para isso. Por isso ele vestiu o avental e serviu. Então, vamos levar isso como compromisso. A oração tem que ser cotidiana. Nós temos que perseverar a cada dia para a gente poder fortalecer. É a palavra de Deus, Filipenses 4:13, tudo posso nele, naquele que me conforta. Mateus 6:33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e o resto será dado por acréscimo. Quando nós vamos criando esse espírito de oração e fundamentando na palavra de Deus, nós vamos tendo consistência naquilo que fazemos e naquilo que somos. Mas para isso, eu preciso entender que a cada dia eu preciso rever como está a minha ação. A minha oração não pode ser só multiplicar palavras. A minha oração, como diz o texto de Colossenses que nós ouvimos, tem que ser ação de graças. Eu também preciso dar graças nos momentos de derrotas. No momento em que a porta fechou, não é o momento de reclamar, porque talvez nesse momento é o momento de eu me preparar, porque outras portas abrirão. Está vendo? Então, dar graças a Deus também naquilo que às vezes a gente não se sente agraciado, ou seja, desconfortado. Eu gostaria que fosse assim, mas não deu. Aí a gente faz aquela oração, quase que um desabafo. Eu diria que não é por aí. Segundo a palavra de Deus que nós ouvimos, nós devemos dar graças a Deus também nos momentos em que a gente está com uma cruz pesada. Porque é nesse momento em que a gente vai se preparando e fortalecendo, quem sabe, para uma grande missão. E para viver a grande missão, nós precisamos, é claro, de dar passos lentos. E para isso, precisamos ter convicção que o caminho está certo
E para entendermos o caminho certo, é muito fácil. A referência é Ele. A referência são os santos e santas que viveram aqui. E como eles viveram em oração. Ninguém chegou aonde estão, lá no céu, sem dobrar os joelhos. Hoje pela manhã, eu coloquei uma frase assim para refletir como as mães, você que tem um filho, uma filha, que não está bem. Toda mãe que dobra o joelho e reza e pede, não implorando, mas acreditando na mudança do seu filho, quando o seu joelho dobra, o filho se levanta. O filho permanece firme. Está vendo a força da oração? Aí de repente alguém está dizendo, padre, mas está tão difícil. Não foi ele que falou? Quando o teu fardo estiver pesado, vinde a mim. Como que a gente vai ao encontro de Jesus nesses momentos difíceis da vida? Na oração, dobrando o joelho e aclamando. Em breve nós teremos aqui Jesus eucarístico. Quando nós dobramos o joelho para Jesus, nós vivenciamos uma luz que é Ele presente, para a gente entender que nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém que caminha conosco. É só olhar o caminho de Emaús. O que fizeram os 2 discípulos caminhando para Emaús? Foram desiludidos, mas quando Jesus colocou na frente deles e partiu o pão, tudo mudou, porque eles entenderam que eles não estavam só. Então a oração é sentir a presença de Deus. E quando você sente isso, a sua oração gera ação. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles voltaram forte caminhando para Jesus, porque estavam nesse momento convicto de que eles não estavam sozinhos, Jesus estava com ele. Nesse momento agora te convido, aonde você estiver, olhe também para Jesus. Olhe e diga aquilo que mais você precisa. A oração é isso. É você falar aquilo que está dentro do seu coração. Quem sabe nesse momento você precisa de alegria porque a tua vida está triste. De repente você precisa de ânimo porque você está passando por um desânimo. De repente você precisa de paz porque a sua vida está muito conflituosa. De repente você precisa de uma luz porque você está sentindo que está aí no fundo do túnel. Saiba que Jesus ilumina, Ele esclarece e Ele fortalece, mas é preciso aclamar. É isso que estou fazendo agora. Quando a gente ajoelha, a gente diminui e engrandece a Deus, porque é Ele que ouve, é Ele que nos dá esse horizonte para a nossa vida, no momento em que a gente não se sente mais. Mas para isso eu preciso ter fé. Quando a minha oração é verdadeira, pode ter certeza que a minha ação condiz, e a minha ação deve ser uma ação de alegria, uma oração de paz, de mansidão, de diálogo, uma ação de paciência, uma ação aonde você entenda que sempre na vida não é só ganhar, saber perder. Quando isso eu vou deixando fluir na minha vida, pode ter certeza que eu vou me preparando para o serviço. O meu servir vai ser mais leve, porque eu vou estar bem mais disponível, fortalecido. Vou estar certo de que eu posso com o poder de Deus, mas Deus dá esse poder também para mim. Então eu preciso buscar nele, porque é dele que eu vejo aquilo que eu preciso para mim poder seguir passos, nem que seja passos lentos, mas eu preciso dele, porque é ele que me direciona o caminho certo. Te convido você nesse momento, vai se preparando, porque você vai receber a bênção de Deus. Desde já, eu vou pedir a Deus que olhe para todas as pessoas que estão sintonizados pela TV Evangelizar, para que possa receber essa bênção, levantar os seus olhos e acreditar que tudo é possível,
mesmo diante das situações difíceis que você enfrenta. É agora que você deve elevar o seu coração e poder receber dele a bênção. Eu peço que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos vocês um bom dia. Fique com Deus. Um dia maravilhoso. Evangelizar é preciso.